Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os fármacos que atuam como antiepiléticos. A epilepsia, ela ocorre devido à despolarização neural episódica. Então, vamos relembrar aqui por que nós temos a despolarização do neurônio. Nós temos um estímulo e esse estímulo, então, influencia na despolarização para levar o impulso nervoso até outro neurônio ou até outra célula. A partir do momento que a gente tem diversas despolarizações, esse impulso vai ser enviado várias vezes para aquela região, e isso pode ocasionar, então, a epilepsia. Algumas epilepsias causam convulsões, outras não, dependendo do local, da área do nosso cérebro que está sendo afetada. Para vocês terem uma ideia, de 0,5 a 1% da população sofre dessa doença. Então, é uma quantidade bem grande, bem significativa, né, da população. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que tem ou que já teve epilepsia. Muitas vezes a causa é desconhecida, então isso dificulta o tratamento da epilepsia. Mas na maioria das vezes ela pode, né? A maioria das vezes, na verdade, ela é desconhecida, mas algumas vezes a gente consegue descobrir por que está acontecendo essa epilepsia. Então, ela pode ser devido à lesão cerebral, como trauma, AVC, infecções, tumor cerebral ou alguma doença neurológica. Também é comum, por exemplo, quando a pessoa tem cisticercose, pode acontecer de ter epilepsia e pode ser devido a algum fator genético também. Como eu falei para vocês, nem toda a epilepsia, nem toda crise epilética envolve convulsão. Então, depende muito da região onde está sendo afetada e da frequência de impulso daquele grupo de neurônios. Então, depende do grau e do local de despolarização. Então, nós temos aí uma divergência entre leve lapso de atenção até uma convulsão completa. Por exemplo, se nós temos aí uma despolarização no córtex motor, nós vamos ter convulsão. Se nós temos despolarização no hipotálamo, vamos ter uma despolarização autônoma periférica. Então, a convulsão ela pode ser mais leve ou somente ocasionar um tremor. E se nós tivermos aí uma epilepsia no tronco encefálico, uma despolarização nesse tronco encefálico, nós vamos ter uma leve perda de consciência sem convulsão. Então, para vocês terem uma ideia, que dependendo da região, a epilepsia ela pode se comportar diferentemente. Nós temos dois tipos de epilepsia, as parciais e as generalizadas, sendo que esses dois tipos envolvem aí diversos subtipos. Eu não vou falar de todos os subtipos, eu vou falar somente dos principais. Mas caso vocês tenham interesse, vocês me mandem aí um e-mail, uma mensagem, que eu envio para vocês um manual explicando bem certinho quais são as diferenças de cada um. É um manual um pouquinho extenso, mas se vocês tiverem interesse em ler, em pesquisar, entender um pouquinho melhor sobre epilepsia, vocês me avisam. As parciais, elas vão envolver somente uma região do cérebro. Então, elas começam naquela região e vão ficar somente naquela região. Já as generalizadas, elas vão envolver o cérebro inteiro. E tem mais uma característica, nós temos algumas epilepsias que elas começam parciais e elas podem evoluir para generalizada. Em relação aos subtipos das parciais, nós temos a simples, onde não se tem perda da consciência, e as complexas, onde nós temos perda da consciência. Então, quando a pessoa está tendo um ataque epilético, ela pode perder a consciência, o que é bem comum, ou não. Mas, geralmente, quando não se tem essa perda da consciência, ela é um pouco mais leve, digamos assim. É claro que depende da região onde essa epilepsia está acontecendo, tá? Sempre lembrem-se disso.
Já as generalizadas, ó, como vocês veem, tem diversas, tá? Eu vou falar da tônico-clônica e da de ausência. A de ausência, ela é comum em crianças. Então, quando a criança tendo epilepsia, ela somente para um movimento naquela posição. Por exemplo, a criança foi ao banheiro e puxou a descarga e ela trava naquela posição. Então, tem a paralisação involuntária do paciente e geralmente ele vai ter perda da consciência. Isso é muito comum em crianças, tá, pessoal? E nós temos também, como eu falei para vocês, a tônico-clônica, onde nós vamos ter violentos abalos. Então, a tônica, a pessoa geralmente cai no chão, e a clônica, ela começa a sofrer os abalos da região, né, do corpo como um todo, inclusive começa a salivar, é bem comum a produção de saliva, o olho começa a estremecer, isso é uma característica da tônico-clônica. Mas, pessoal, é muito difícil diferenciar as epilepsias, tá? Então, por mais que você esteja assistindo, você não consegue diferenciar tão facilmente. Até porque, por exemplo, a tônica, ela é mistura da tônica e da clônica, né? Então, a partir do momento que você tem a tônico-clônica que cai no chão e começa a estremecer, muitas vezes você não consegue diferenciar essas epilepsias e por isso, é claro, às vezes tem que fazer um diagnóstico mais preciso, como tomografia, por exemplo. Nós temos dois tipos de tratamento. O cirúrgico, principalmente quando envolve problemas como tumor, né? Então, nós temos aí o tratamento cirúrgico, mas muitas vezes não é possível esse tratamento e aí entra o tratamento farmacológico. Atualmente, nós temos diversos antiepiléticos, vocês vão ver que é bastante coisa nessa aula, é bastante classe de medicamentos, mas isso é bom porque nós conseguimos ter uma ampla gama aí de uso clínico. Você pode, por exemplo, não está fazendo efeito esse medicamento, eu posso trocar. Isso é bom, até porque você pode procurar um medicamento que tenha menor efeito colateral para o teu paciente. Isso é bem importante. Então, os antipiléticos atuais, eles são capazes de controlar cerca de 70% das crises. Isso é muito importante e é bem visto. Mas mesmo assim, nós podemos ainda ter aí 30% das crises. Para vocês terem uma ideia, aquela de ausência que eu falei para vocês, que acontece mais em crianças, se a criança não for tratada, ela pode ter diversos episódios no mesmo dia. Então, é bem difícil a situação, tem que se fazer tratamento para que a criança até não sofra algum acidente, porque por mais que ela paralise naquela posição, ela pode cair, pode sofrer algum trauma também. Porém, é claro, né, nós temos um uso limitado desses antiepiléticos devido aos efeitos colaterais, os efeitos adversos. Então, tem-se a importância de a gente ter diversos antiepiléticos para poder diminuir esses efeitos adversos. Então, você pode fazer uma escolha de um antiepilético que não cause tanto efeito adverso para aquele teu paciente, por exemplo. É claro que a escolha dos antiepiléticos é feita pelo médico, sempre pelo médico, é um medicamento controlado e precisa, é claro, também, né, por ser epilepsia, de um diagnóstico médico, tá? Então, os antipiléticos, eles vão ter como principal objetivo fazer com que não ocorra mais essa despolarização neural anômala, ou seja, essa despolarização estranha. É claro que o nosso sistema nervoso ele vai continuar tendo a despolarização, mas não essa despolarização frenética que está acontecendo. Então, esse é o principal objetivo do antiepilético, tá? E por isso, nós temos aí 3 mecanismos de ações principais desses antipiléticos, mas vocês vão ver que tem alguns que atuam um pouquinho diferente. Nós vamos falar primeiro desses três mecanismos de ação e eu vou falando para vocês quais são os fármacos que atuam desse modo e também depois eu vou falar um pouquinho sobre cada fármaco também.
mecanismo de ação é potencialização do GABA. Lembra, a gente falou na aula passada sobre o GABA. O que esse neurotransmissor faz? Ele inibe o sistema nervoso central. Então, a partir do momento que você potencializa a ação desse neurotransmissor, nós vamos ter uma inibição desse impulso nervoso. Nós temos também inibição da função dos canais de sódio. Lembra a figurinha que eu coloquei lá no comecinho da aula para vocês? O que acontece? Quando nós temos o impulso nervoso, o sódio entra no nosso neurônio, né? E o potássio sai, né? Então, se nós não tivermos a entrada do sódio, não vai ocorrer a despolarização. Então, nós temos, é claro, uma das funções aí dos antipiléticos como inibição desses canais de sódio. E por último, nós temos a inibição da função dos canais de cálcio. Então, o que acontece? Esses fármacos, eles conseguem bloquear os canais de cálcio ativados por baixa voltagem e a atividade desses canais é importante para determinar a despolarização rítmica dos neurônios do tálamo, que estão associados aí principalmente à crise de ausência. Então, nós vamos falar, é claro, mas quando a gente fala de crise de ausência, vocês vão ver que a maioria dos fármacos eles vão atuar inibindo os canais de cálcio. A potencialização do GABA pode acontecer de diversas maneiras. Uma das maneiras para a potencialização desse GABA é a atuação dos fármacos diretamente no receptor GABA-A. Quando ele se liga lá ao receptor, ele vai facilitar a abertura dos canais. Lembra, a gente viu isso na aula passada, fazendo com que os canais de cloro se abram. O cloro, que é negativo, ele entra lá no neurônio e a despolarização é porque nós vamos ter uma quantidade negativa maior dentro do neurônio. Nós vamos ter uma carga negativa maior nesse neurônio e isso faz com que necessite de muita mais energia ou outro neurotransmissor para excitar esse neurônio. A gente já falou sobre isso na aula passada, só estou relembrando. Alguns fármacos que atuam dessa maneira são fenobarbital e os benzodiazepínicos que a gente viu a aula passada, como eu comentei. Nós temos também a inibição da enzima GABA transferase. Só pelo nome você já imagina o que essa enzima faz, né? A enzima GABA transferase, ela faz a inativação do neurotransmissor GABA. Então, a partir do momento que você inibe essa enzima, você vai ter uma quantidade maior de GABA na fenda sináptica que vai atuar aí inibindo o sistema nervoso central. Essa enzima, ela está sempre dentro dos astócitos, que são células próximas dos neurônios que produzem, até alguns autores consideram eles também como neurônios, tá? E eles produzem essa enzima que acaba degradando, inativando o GABA. Como fármacos conhecidos, nós temos a vigabatrina e também o valproato, que são fármacos que vão atuar inibindo a enzima GABA transaminase. Nós temos também a inibição da captura do GABA pelos neurônios e pelas células glia, que também são células presentes no nosso sistema nervoso, que estão localizadas próximos aos neurônios. Então, essas células não vão captar o GABA. Os neurônios, principalmente quando a gente fala de neurônios pré-sinápticos, eles não estão captando o GABA. Então, o que acontece? O neurotransmissor ele vai estar em alta concentração extracelular e acaba atuando aí, potencializando esse efeito dele no sistema nervoso central. Então, a partir do momento que não tem-se a captura, vai ter uma quantidade maior de GABA. E isso faz
com que nós tenhamos um efeito maior por causa dessa quantidade. Um exemplo é a tiagabina como fármaco. Em relação aos fármacos que atuam diretamente nos canais de sódio, nós temos que ter em mente que os canais de sódio, eles são extremamente importantes, né? A abertura dele é importantíssimo para a entrada de sódio e para que ocorra o impulso nervoso. A partir do momento que eu tomo uma medicação que atua bloqueando esse canal, como por exemplo a carbamazepina, o sódio não consegue entrar no nosso neurônio e não tem o impulso nervoso. Então, ele bloqueia esse impulso. Uma coisa importante que vocês têm que lembrar é que esses fármacos eles vão bloquear preferencialmente as células que estão disparando repetidamente o impulso nervoso. Quanto maior a frequência de disparo, maior vai ser o bloqueio dessas células. E isso é importante, por quê? Porque eles não vão atuar nas células que estão disparando normalmente esse impulso nervoso, que a gente precisa, é claro, né, do impulso nervoso para muita coisa. Então, eles atuam somente nas células que disparam repetidamente. Então, quanto maior a frequência de disparo, maior o bloqueio desses fármacos. Nós temos diversos fármacos que vão atuar inibindo essa função dos canais, como a carbamazepina, que eu falei anteriormente, fenitoína, valproato, fenobarbital, lamotrigina, felbamato, topiramato, zonisamida e a rufinamida. Sim, pessoal, vocês vão falar, mas a professora já falou de valproato, fenobarbital lá no GABA. Então, coloquem isso, é importante vocês lembrarem que muitos fármacos antiepiléticos, eles não atuam somente de um jeito. Então, eles não atuam somente no canais de cálcio, de sódio, por exemplo. Eles podem também estar atuando lá no receptor GABA, estimulando o receptor GABA, tá? Então, nós temos mais de um jeito de atuação desses fármacos. Quando eu for falar de cada um deles, eu vou falar para vocês como que eles atuam, tá? Só para vocês, aqui eu estou fazendo só um panorama para vocês saberem quais são os fármacos que têm essa função. Os fármacos que inibem os canais de cálcio, eles vão atuar de forma parecida, é claro, mas vão atuar nos canais de cálcio, né? Então, na vez do cálcio entrar na nossa célula, eles bloqueiam essa entrada de cálcio. Ele vai atuar nos canais ativados por baixa voltagem, tá? Então, eles atuam somente nesse tipo de canal. Como eu disse lá no slide anterior, esses fármacos eles vão ser mais utilizados em crise de ausência, principalmente em crianças, e vão atuar aí na despolarização rítmica do neurônio do talo. Entre os fármacos utilizados, nós temos gabapentina, zonisamida, valproato novamente, pregabalina, etuximida e também a lamotrigina. Vamos começar falando da carbamazepina. A carbamazepina, o nome de referência dele é o tegretol. Então, provavelmente vocês já ouviram falar nesse medicamento. É o medicamento mais utilizado para epilepsia. É o medicamento mais prescrito para epilepsia, é a carbamazepina. Ela vai atuar nos canais de sódio, tá? Então, é esse o mecanismo de ação da carbamazepina. Ela vai ser utilizada para praticamente todos os tipos de epilepsia, com exceção das crises de ausência. Ela não tem atuação nesse tipo de epilepsia, por isso ela não é utilizada. Em relação aos efeitos colaterais, nós temos sedação, ataxia, visão embaçada, retenção hídrica, reação de hipersensibilidade e, mais gravemente, ela pode acabar ocasionando insuficiência renal.
É claro que tem que ser um uso contínuo e a pessoa tem que ter predisposição, mas pode ocasionar. Ela também pode ser usada para tratar outras doenças, como dor neuropática e também doenças maníaco-depressivas. Ela também é bem utilizada para isso. A fenitoína, ela atua reduzindo a intensidade e também a duração das convulsões. Ela também atua nos canais de sódio e, como a carbamazepina, ela pode ser utilizada para todos os tipos de epilepsia, com exceção das crises de ausência. Em relação aos efeitos colaterais, nós temos aí vertigem, ataxia, cefaleia e nistagmo, que é quando o olho ele mexe inconscientemente muitas vezes, tá? Resumidamente, seria isso. Ela não deve ser administrada com outros medicamentos. Principalmente, né? Pode ser administrada com outros medicamentos, mas não deve ser administrada concomitantemente com salicilato, fenilbutazona, valproato, fenobarbital e também etanol. Por quê? Porque essa fenitoína, ela é metabolizada lá pelas enzimas no nosso fígado. E nós temos também a atuação dessas enzimas nos salicilatos, na fenilbutazona, no valproato, fenobarbital e etanol. Então, o que acontece? Quando você faz o uso desses medicamentos junto, pode fazer com que ocorra um aumento na metabolização ou uma diminuição na metabolização. Então, não se deve utilizar álcool, por exemplo, não se deve beber quando faz o uso de Dantal, porque nós podemos ter uma elevação do álcool no organismo e podemos também ter uma diminuição no efeito da fenitoína. Então, depende, é claro, né, da quantidade de álcool que tomou, depende da dosagem da fenitoína, mas não se deve fazer a administração dela juntamente com esses medicamentos ou com etanol. Em relação ao nome ético, né, o de referência, a fenitoína é o Idantal. O valproato, ele é um medicamento bem eficaz e ele apresenta menor quantidade de efeitos colaterais. Porque ele acaba atuando de diversas maneiras. Ele atua nos canais de sódio, de cálcio e também sobre os receptores GABA-A. Isso faz com que ele tenha uma eficácia maior e que ele seja e possa ser utilizado em todos os tipos de epilepsia. Em relação aos efeitos adversos, apesar de os efeitos colaterais dele serem menores, ele ainda apresenta efeitos colaterais, como náusea, perda de cabelo, ganho de peso e pode ocasionar malformação fetal. Então, não pode ser utilizado em mulheres grávidas. Aliás, a maioria dos antipiléticos não pode ser utilizado por mulheres grávidas. Tem que se ter um cuidado muito grande, porque a maioria desses fármacos consegue penetrar a barreira, né, consegue penetrar a placenta e acaba ocasionando aí malformação fetal. Então tem que ter um cuidado muito grande em relação aos antipiléticos e as mulheres grávidas. O valproato, ele também pode ser utilizado em depressão bipolar. E a referência dele é o Depaquem. O fenobarbital, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do nome ético ou de referência dele, que é o Gardenal. Então, o que esse fenobarbital ele faz no nosso organismo? Ele reduz a intensidade e a duração das convulsões, ele vai atuar nos canais de sódio e também nos receptores GABA-A, e como os outros medicamentos que atuam nos canais de sódio, ele vai atuar em quase todos os tipos de epilepsia, com exceção das crises de ausência. Então, ele não é indicado para esse tipo de epilepsia. Nós temos aí que, como efeito adverso, a sedação, comprometimento da cognição e desempenho motor.
e em altas doses pode ocasionar depressão respiratória e circulatória. Então, nós temos que cuidar muito com a utilização desse medicamento, porque em altas doses pode acabar aí tendo um efeito bem grave. Por isso que os barbitúricos eles não são tão utilizados ultimamente. Vocês viram que a gente falou bastante sobre medicamentos para depressão, medicamentos, e não falamos quase dos barbitúricos. Nós temos poucos medicamentos no mercado por causa dessa depressão do sistema respiratório e também circulatório. Então, tem que se ter o cuidado quando a pessoa faz a utilização desse medicamento. Outro motivo também para sua menor utilização é porque ele diminui a concentração de diversos fármacos, tá? Por quê? Porque ele induz as enzimas hepáticas. Então, a partir do momento que ele induz as enzimas metabolizam mais rapidamente os fármacos. E isso faz com que tenha-se uma diminuição na concentração plasmática e o fármaco ele atue por um menor tempo, tá? Um exemplo de fármaco que é induzido por ele poderia ser aí, por exemplo, os contraceptivos orais. Então, uma mulher que faz utilização de contraceptivo não pode fazer utilização de Gardenal, porque vai ter uma diminuição na concentração desse contraceptivo e não vai ter eficácia esperada. Ele também atua aí, aumentando a metabolização da varfarina, dos antidepressivos tricíclicos, por exemplo. Então tem que ter um cuidado porque a interação medicamentosa do fenobarbital com outros medicamentos é muito grande. Tem que se verificar bem antes de administrar esse medicamento para o paciente. Os benzodiazepínicos, na aula passada, eles vão atuar nos receptores GABA-A, mas esses medicamentos eles vão ser utilizados mais para convulsões agudas, ou seja, quando a pessoa está tendo uma convulsão e não dura muito mais que 3, 4 minutos, que é o normal de uma convulsão, ela não consegue voltar tão rapidamente, pode-se fazer a utilização, então, desses benzodiazepínicos. Nós temos alguns benzodiazepínicos no mercado retal, acho que o mais conhecido é o diazepam, que vai ser utilizado principalmente em crianças, então, para fazer com que o sistema nervoso aí seja inibido e pare essa convulsão. E nós temos os intravenosos, como diazepam, lorazepam e clonazepam, que nós já falamos na aula passada. E por que esse medicamento não é recomendado para terapia antiepilética, ou seja, para uso contínuo? Porque esse medicamento causa sedação. Então, se a pessoa for utilizar por uso contínuo esse medicamento, ela vai ter sedação, vai ter sonolência, e isso não é desejado quando a gente faz um uso contínuo do medicamento para epilepsia, por exemplo. Até eu coloquei aqui que na aula passada eu esqueci de colocar os éticos desses medicamentos. Então, o clonazepam, o Rivotril, lorazepam, Lorax e o diazepam, o Vale. E nós temos alguns antipiléticos que são conhecidos como antipiléticos modernos, são os mais recentes aí no mercado. Então, nós temos a vigabatrina, por exemplo, que atua inibindo a GABA transaminase, isso faz com que ocorra um aumento na concentração de GABA na fenda sináptica, como a gente já falou. Essa vigabatrina ela vai ser indicada para praticamente todos os tipos de epilepsia, principalmente quando o paciente ele já está resistente a outros fármacos. E como efeito adverso, nós temos sedação, alterações comportamentais e de humor, falha na visão periférica também. A gabapentina e a pregabalina também são medicamentos que atuam nos canais de cálcio e vão ser utilizados principalmente para crises parciais e pode também ter uma utilização como analgésico para tratamento de dor neuropática.
Um dos efeitos colaterais, e digamos que é o maior efeito colateral desses medicamentos, é a sedação. A lamotrigina, ela vai atuar nos canais de sódio e cálcio e ela também atua inibindo a liberação dos aminoácidos excitatórios, como por exemplo o glutamato. Isso faz com que ela seja utilizada também em todos os tipos de epilepsia e como efeito colateral nós teremos náusea, tontura e ataxia. E podemos ter algumas reações de hipersensibilidade, como por exemplo erupções cutâneas, quando se faz a utilização desse medicamento. O felbamato ele possui um mecanismo de ação incerto. Sabe-se que ele tem um efeito breve sobre os canais de sódio e também sobre o GABA, mas não se sabe bem ao certo como que ele vai atuar, principalmente em relação ao GABA. Mas acredita-se aí que ele aumente a concentração do neurotransmissor, é claro. Ele vai ser utilizado em casos graves de epilepsia e como efeito colateral nós temos náusea, irritabilidade, insônia, anemia plásica e também lesões hepáticas. Então, por isso que esses fármacos esse tipo de fármaco, né, só deve ser utilizado em caso grave. A tiagabina, ela vai atuar inibindo a captação de GABA, vai ser utilizada como tratamento adicional nas crises parciais, então geralmente a pessoa já está fazendo utilização de outro medicamento e utiliza esse juntamente. Causa sonolência, tontura e confusão como efeito adverso. O topiramato também é um medicamento que está sendo bem utilizado ultimamente. Ele vai atuar tanto nos canais de sódio quanto de cálcio e também no receptor GABA. E ele vai ser utilizado para praticamente todos os tipos de epilepsia, com exceção das crises de ausência. Um problema grave dele é que ele é teratogênico, então não deve ser utilizado em mulheres grávidas. O levetiracetam, nomezinho difícil, né? Ele vai ter uma atuação não bem conhecida também. Então, acredita-se que ele aumente a liberação de GABA. E ele vai ser utilizado principalmente em crises parciais, tônico-clônicas e também generalizadas. O problema dele é que ele acaba causando aí sedação também. A zonisamida, ela atua nos canais de sódio e inibe a captura de GABA. Ela é utilizada nas crises parciais e generalizadas e como efeito adverso ela causa sonolência e também interação com outros fármacos. Então, sempre que a gente fala de interação com outros fármacos, tem que se ter um cuidado na utilização desse medicamento, principalmente para pessoas que são polimedicadas, que têm utilização de diversos medicamentos, tá? A rufinamida, ela atua nos canais de sódio e inibe a captura de GABA. Vai ser indicada para crises parciais e como efeito colateral nós temos a tontura. O estiripentol, ele vai atuar de algumas maneiras, aumentando a liberação de GABA e também inibindo a captura de GABA, tá? É bem indicado para crianças, então é um medicamento que pode ser utilizado por crianças e como efeito colateral dele, apesar de ser menor que de outros, nós ainda temos sonolência e perda de apetite. Como eu falei durante a aula, esses antiepiléticos eles podem ser utilizados para outras enfermidades também, como por exemplo, transtorno bipolar, nós podemos utilizar valproato, carbamazepina, oxcarbamazepina, que é um derivado da carbamazepina, então atua da mesma maneira, apesar de eu não ter falado dele na aula, lamotrigina e topiramato.
Nós temos também utilização para profilaxia da enxaqueca, então utilização de valproato, gabapentina e topiramato. E aqui eu abro um parênteses que o topiramato está sendo muito utilizado para profilaxia de enxaqueca. Nós temos também a utilização desses medicamentos no transtorno da ansiedade, principalmente quando a gente fala da gabapentina, e eu falei para vocês dela na aula passada. E para dores neuropáticas, nós temos a utilização aí de gabapentina, carbamazepina e lomotrigina. Eu esqueci de falar, né, anteriormente, mas o que é essa dor neuropática? É uma dor crônica que afeta o sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico. E acredita-se que essa dor ela acaba ocasionando essa enfermidade, acaba envolvendo aí aproximadamente 10% da população mundial na terceira idade, né? Que são pessoas mais velhas. Então, só para vocês saberem o que é essa dor neuropática que eu falei tanto durante a aula. Então, pessoal, quando a gente fala de medicamento antipilético, nós temos que ter em mente que quando a pessoa tem epilepsia, ela precisa fazer o uso contínuo de medicação. Então, ela vai ter que fazer o uso desse medicamento por um tempo indeterminado. Geralmente, quando a gente fala de crises de ausência, as crianças, né, elas acabam aí na adolescência não tendo mais essas crises de ausência e acabam não precisando tomar mais a medicação. Mas depende, é claro, de cada um. Então, quando se fala de parar de tomar um medicamento epilético, tem que se ter esse cuidado. Né? A gente tem que indicar para o paciente que ele tem que tomar o medicamento continuamente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham um bom final de semana, é claro, como sempre, e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.